Oi, gente, como vão vocês? Tudo bem? Eu imagino como deva estar a correria e os tempos extremamente limitados para os cursos, com esses afastamentos dos profissionais e causando essa exaustidão, né, na escala. Pensando nisso, a Neide pediu para eu preparar um pequeno resumo do curso que foi dado de PEP e PrEP pelo Departamento de DST-AIDS, a equipe do Programa Municipal de DST-AIDS. Foi mais ou menos 4 horas de curso, mais ou menos, porém eu vou trazer o mais resumido possível, me fixando nas partes mais importantes, até para dar mais qualidade no vídeo, principalmente enfatizando a parte da prescrição, tá bom? Primeiramente, antes de tudo, antes da gente pensar em prescrição PEP e PrEP, isso não foi dado no curso, mas eu achei interessante a gente saber qual é a portaria que nos ampara, né? E aí eu fui buscar e a portaria é a do COFEN, parecer número 12/2020. A portaria ela tem como referência o número 1182 de 2019. Ela dá o parecer técnico sobre a prescrição de medicamentos para profilaxia pós-exposição ao HIV, que é o PEP, e a profilaxia pré-exposição ao HIV por enfermeiros. Então, nós já sabemos que diante do COFEN, que diante do COREN, nós estamos amparados para a prescrição, o que nos deixa mais aliviado e totalmente com autonomia para esse fins, tá bom? Ok. Antes de falar exatamente de PEP, nós temos que fixar o que é PEP e o que é PrEP, né? São duas palavrinhas muito parecidas, porém com fins diferentes, tá? O PEP é a profilaxia pós-exposição. São aquelas que inesperadamente acontece algo e eu preciso agir rápido, né? Para que eu não seja contaminado, não dê tempo para eu ser contaminado pelo vírus HIV. E aí eu tenho toda uma urgência para poder iniciar essa profilaxia. Por isso a importância de nós sabermos a diferença de PEP para PrEP. A PEP é a ação urgente que a gente precisa fazer, né, quanto ao infectado para não infectado, né, mas quanto ao a pessoa que acidentou-se, seja ela de qual forma for, estourou a camisinha, pérfuro cortantes, né? Nós temos muitos exemplos dentro da nossa unidade, como todas as unidades, os acidentes com pérfuro cortante. Então, a PEP ela é indicada para esses casos. A PrEP, ela já é a profilaxia pré-exposição. E aí eu vou falar mais na frente sobre isso, tá bom? Bom, então nós já vimos que a PEP é a conduta após exposição a algum tipo de acidente. Não só material biológico, tá bom? Pode ser também a camisinha estourou, mas isso o pessoal acabam procurando lugares mais específicos. Eles deram exemplo de material biológico porque é o que vem acontecendo constantemente, o que não deveria, né? Dentro das unidades, os acidentes. Porém,
nós podemos minimizar o máximo possível, mas nós nunca vamos conseguir zerar, até porque nós temos todo aquele manuseio com o pérfuro cortante. Então, esta apresentação ela tem como objetivo orientar as condutas nos serviços do primeiro atendimento, ok? Então, dentro desse primeiro atendimento, a gente tem a exposição sexual e a exposição ocupacional, né? Como eu falei para vocês. Existem pessoas que podem acidentar-se com o preservativo, estourou, ou então fez uso de drogas e esqueceu de usar o preservativo, né? Ou então, essa é a concedida, né? A não concedida, a exposição sexual, é quando a pessoa foi estuprada, entre outras. E a exposição ocupacional, que são esses acidentes que acontecem dentro das unidades. O que é a PEP exatamente? Profilaxia pós-exposição ao HIV. É a oferta de antirretrovirais às pessoas que se expuseram em risco ao vírus HIV. O que deve ser avaliado? O risco da pessoa exposta deve ser avaliada, a sua condição sorológica deve ser avaliada, a pessoa fonte deve ser avaliada, né? O tipo de material biológico envolvido deve ser avaliado, o tipo da exposição deve ser avaliado e o tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento. Esse é o mais importante que deve ser avaliado, porque o mais indicado é que se inicie dentro das primeiras 2 horas, né, do acidente, até as 72 horas. Passou dessas 72 horas, não tem mais indicação para o PEP. E a condição sorológica para o HIV do indivíduo exposto e do indivíduo da fonte também é muito importante. Porém, pode acontecer de não ter teste rápido nas unidades. Deixamos de fazer a PEP por isso? Não deixamos de fazer, porque nós estamos diante de uma urgência, né? O tempo está passando. Muitas vezes esse paciente fica circulando sem ser acolhido e aí acaba ou desistindo ou ultrapassando esse prazo das 72 horas. Gente, dentro de todas essas avaliações, mesmo colocando os materiais envolvidos, mesmo com toda a nossa orientação que a gente tem que dar ao paciente, né, a pessoa acidentada, nós vamos orientá-las que o risco de transmissão de HIV ela só dá através de sangue, outros materiais contendo sangue, sêmen, secreções vaginais, secreções retais, líquidos de serosas, né? Líquido amniótico, líquor e líquor articular. E que isso, muitas vezes as pessoas vêm trazendo falsas ideias de transmissão do HIV. Eu acabei de ter contato com o suor de uma pessoa com HIV. Não tem indicação para o PEP. Eu acabei de ter contato com lágrimas. Não tem indicação para o PEP. Fezes, urina, vômitos, secreções nasais, salivas. Nenhuma dessa tem indicação para o PEP. Ok? Muito bem. Em seguida, a gente tem o tipo, né, de exposição que essa pessoa teve com risco, não só para HIV, como outras doenças, né? Nós temos a hepatite B, como mostra ali em cima, a hepatite C também, né? E o tipo de exposição são as percutâneas, né? Que são as agulhas, que na verdade são os acidentes que mais ocorrem. As mucosas, quando há respingo nas faces envolvendo olho e nariz, por isso a importância do IPI, né?
da proteção individual, as cutâneas, pele não íntegra, a importância da luva quando perceber que um paciente não tem a pele íntegra, né, naquele ambiente onde vai ser manuseado, seja um procedimento de administração medicamentosa, entre outras. E raramente mordeduras, né? Nós já tivemos casos muito raros de pacientes HIV que estão com carga viral altíssimas, inclusive já estão dentro da AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Eles já não são somente portadores de HIV. E aí eles têm, muitas vezes, transtornos mentais, né? E aí tem essa agressividade. Nós tivemos um caso estudado em São Paulo, pelo Emílio Ribas, de uma mordedura. Desde então, ela vem sendo apresentada, né, nas nossas orientações. Bom, o tempo transcorrido, ele é um tempo de urgência, como eu falei para vocês. O PEP ele deve ser iniciado precocemente dentro de 2, mínimo horas, com limite de 72 horas, tá? Quem tem indicação para PEP? Pessoas que já têm o HIV positivo, têm indicação para PEP? Não está indicado, né? Se ela não sabe que tem o HIV, a indicação dela é o tratamento para o HIV. Aí nós temos que encaminhá-las às unidades de referência da nossa região. Não faz sentido uma pessoa fazer PEP sendo HIV positivo, tá? Se ela é HIV negativa, avaliar o status do indivíduo, a fonte quanto à infecção pelo HIV, quando possível. Aqui, é muito arriscado, muitas vezes, a gente deixar essa pessoa angustiada, né? Ah, sua fonte ela é negativa. Não, mas eu me cortei mesmo assim. Eu me furei mesmo assim. Eu gostaria de fazer o PEP. É proibido se fugir desses parâmetros? Não, não é proibido, gente. Como o Dr. Robertson falou na apresentação, se não fizer bem, mal não faz. E você vai também estar fazendo o alívio, né, psíquico desse paciente, porque até esse paciente ficar voltando no serviço diversas vezes, né, com paranoia quanto à janela imunológica, para poder estar fazendo exame todos os dias, é complicado. Poderá, e quanto à fonte, por exemplo, eu sei, eu estou fazendo um procedimento em um paciente e eu acabei de me perfurar com a agulha desse paciente, então eu sei a fonte, né? Eu vou convidar o paciente fonte para um teste. Se der negativo, eu inicio ou não a PEP? Se ele fez exame nos últimos 30 dias, não existe a necessidade, mas na frente nós vamos ver que são raros os casos dentro da... Aí vocês podem falar, mas a janela imunológica, Cleo, são muito raros, né? Estudos provam que menos de 1 em 1 milhão acabam transmitindo HIV dentro da janela imunológica. Porém, eu duvido muito qual o profissional, né, que foi exposto, mesmo com HIV negativo da fonte, que não queira fazer a PEP. Se o profissional quiser fazer a PEP, pode sem nenhum problema, tá? Se a fonte for positiva, aí não tem nem o que conversar, né? Se inicia a PEP imediatamente. Eu não conheço o paciente, eu tô ali, né, por perto do pérfuro cortante, tomei um susto sem querer, encostei na caixa e tinha uma agulha perfurando e eu acabei me acidentando. Não é fonte totalmente desconhecida, né, que a gente não sabe de quem são aqueles materiais que estão ali dentro daquele pérfuro cortante. Iniciar imediatamente a PEP.
Recomenda-se a profilaxia em todos os casos de exposição com risco significativo de transmissão do HIV. Porém, é como eu falei para vocês, muitas vezes a gente avalia que não necessita do PEP, né? Mas o próprio paciente já chega com isso muito bem formado na sua cabeça. Não, eu quero fazer, eu sei que tem, né? Hoje já a PEP e a PrEP, ela já é de conhecimento da maioria da população, então eles já chegam querendo a conduta medicamentosa. Sou eu que vou impedir? Não. Pode-se fazer a conduta. É óbvio que se uma pessoa chegar pedindo PEP do nada, a gente não... Isso não, né? Porque senão a gente vai criar um colapso de falta de medicamentos, mas diante de um risco, mesmo avaliando que o risco é pequeno, a palavra final é do paciente, se quer ou não fazer a parte do início, né, da PEP. O esquema antirretroviral, aqui é importante, gente, a gente prestar muito bem atenção, porque vocês viram lá, o parecer do Corém, ele nos ampara a prescrição. Então, a gente precisa entender como fazer essa prescrição, né? O esquema preferencial para pessoas expostas, incluindo gestante com mais de 12 semanas de gestação, é prescrito. O medicamento é o TDF mais 3TC, ele já vai estar pronto, coformulado na farmácia, um comprimido uma vez ao dia. Aí vocês me perguntam, o que é TDF? É o Tenovir. E o que é o 3TC? É o lamivudina. Então, nós vamos ter aqui um coformulado de Tenovir de 300 mg mais lamivudina de 300 mg, um comprimido uma vez ao dia, junto com dolutegravir, um comprimido 50 mg uma vez ao dia. Duração do tratamento, 28 dias interruptíveis. Não se pode interromper o processo medicamentoso. Ah, eu acho que eu já estou bem com 20 dias. Não. Eu acho que eu já estou bem com 25 dias. Não. Eu acho que eu já estou bem com 27. Não. São 28 dias. Ok? Dentro desse primeiro esquema que eu passei para vocês, está indicado para gestante, inclusive, com mais de 12 semanas. Nós temos a opção de um segundo esquema para gestante com menos de 12 semanas, ok? E pessoas que são contraindicadas ao dolutegravir. Mais na frente nós vamos ver quem são as pessoas que são contraindicadas ao dolutegravir. Deixa eu passar um pouquinho mais para cá. Ok. Pessoas que fazem uso de anticonvulsivante, a maioria delas não é indicada o uso do dolutegravir. Então, a gente não vai fazer esse primeiro esquema, ok? A gente vai fazer o segundo esquema, que são tanto para pessoas que são contraindicadas ao dolutegravir, quanto para grávidas. Ó lá, com menos de 12 semanas de gestação, tá vendo? A medicação continua a mesma. TDF, que é o Tenovir de 300 mg, mais o lamivudina de 300 mg, um comprimido uma vez ao dia. Faz a substituição dentro das condições das quais eu apresento para vocês. Gestante com menos de 12 semanas ou pessoas que são contraindicadas ao dolutegravir. Só substitui o dolutegravir, não muda absolutamente nada. Substitui pelo ATV, tá? Que é o atazanavir. Um comprimido uma vez ao dia. Não tem erros, ok? Então, vamos recapitular a prescrição? Vamos lá?
Ok. Prescrição normal, o paciente chega, não está dentro da... deixa eu falar bem rapidinho sobre as contraindicações do dolutegravir para poder voltar na recapitulação, ok? Aqui, desculpa, tá meio caseiro o vídeo. Pessoas contraindicadas ao dolutegravir. São pessoas que fazem uso de fenitoína, fenobarbital, oxcarbamazepina, carbamazepina, dofitilina e pilcicainina. Nesses casos, o ATV, né, que é o atazanavir, ele é indicado, que é aquele segundo esquema de gestante com menos de 12 semanas e para pacientes que fazem uso dessas medicações. Dá para perceber que são medicações anticonvulsivantes, na maioria. Tem um outro porém. Pessoas que fazem uso de metformina também não é indicado o uso de dolutegravir. Aí vocês me perguntam, Cleodo, todos os diabéticos? Não, metformina. Por quê? Porque a metformina, ela em si, ela já é uma medicação que ela causa hipoglicemia. Com a indicação do dolutegravir, ele aumenta a concentração plasmática da metformina, ou seja, o dolutegravir ele potencializa a medicação metformina. Então a gente pode ter pacientes diabéticos caindo com hipoglicemia, né? Um paciente que toma uma metformina de 850 miligramas potencializa essa metformina, né? Pode até dobrar por causa do uso do dolutegravir e o paciente vir a fazer uma hipo. Quais casos? Então, qual esquema a gente vai utilizar? O segundo esquema, que são para gestante com menos de 12 semanas. Vamos voltar lá então no esquema, bem rapidinho. Então, o esquema preferencial, tá? Ele é o TDF mais 3TC, que é o Tenovir, mais Lumivunina, um comprimido uma vez ao dia. Mais dolutegravir, um comprimido uma vez ao dia durante 28 dias. A gestante tem menos de 12 semanas ou o paciente está dentro dessa parte que eu apresentei para vocês, faz uso dessa medicação e faz uso de metformina. Então, eu vou utilizar o TDF mais 3TC, que é o Tenovir mais Lamivunina, e o Atazanavir, que é o ATV. Não tem segredo. As medicações, elas são formuladas, é só prescrever dessa forma. É óbvio que a gente precisa do conhecimento farmacológico, né? A partir do momento que o Corem ou o Cofem nos ampara para a gente poder fazer algum tipo de prescrição, a gente tem que entender bem essa medicação, os riscos, benefício, tudo isso, tá bom? Ok. Aqui nós temos muito raras contraindicações ao atazanavir, né? Aí a pessoa tem que ser muito zicada para ela entrar dentro dos grupos de contraindicação, tanto do atazanavir quanto do dolutegravir. Ela tem que ser bem, né? Não tem que contar com a sorte, mas acontece, tá? Porém, não é indicado, gente. São contraindicados. Deixa eu baixar um negócio aqui. São contraindicados os usos de inibidores da bomba de próton. Quem são eles? Omeprazol, né? É contraindicado. Não pode tomar de jeito nenhum? Até pode, no intervalo de 12 horas. Exemplo, geralmente o omeprazol é tomado pela parte da manhã, né? Vamos dar preferência ao PEP e esse paciente só vai poder tomar o omeprazol 12 horas após tomada do antirretroviral.
Existe também o uso de contraindicado sobre o uso de concomitante de antagonista de receptores de H2, que é a ranitidina e a cimetidina, né? Ela faz uma redução da concentração plasmática de ATV, ou seja, ela despotencializa, né, o ATV. E aí a gente pode estar colocando esse paciente mais em risco ainda. Então, pode-se também fazer nesse intervalo de 12 ou maior que 12 horas. Ok. Aqui a gente tem algumas apresentações de postologias de antirretrovirais alternativos. Não vou me ater a ele, tá? Gente, o PEP em gestantes e aleitamento materno. A decisão de oferecer PEP a mulheres grávidas ou que estejam amamentando deve ser baseada nas mesmas condições que se aplica a qualquer outra pessoa que tenha sido exposta ao HIV. Ou seja, interrompe a amamentação, né? Porque não vai colocar em risco a criança, pois nós sabemos o risco da transmissão através do leite materno, tá? A orientação ao paciente pós-exposição ao material biológico. Sempre fazer o uso de preservativo nas relações sexuais. Se a pessoa exposta for do sexo feminino, evitar gravidez. Não amamentar durante o acompanhamento. Não doar sangue, nem órgãos, nem sêmen durante o acompanhamento. E não há necessidade de restringir as atividades laborais, tá? E orientar, por favor, a adesão desses 28 dias, para não comprometer a qualidade da profilaxia. Interromper se a PEP ou o resultado do teste HIV for negativo. Se risco de soroconversão recente, né, aquilo que eu falei para vocês lá no começo, janela imunológica, sem a presença de sintoma de infecção aguda pelo HIV, é extremamente rara, tá? Eu estive estudando alguns artigos, é 1 em 1 milhão, porém, né, é 1 em 1 milhão. Excepcionalmente, pode-se prescrever a PEP mesmo frente a um teste negativo da fonte, se os dados clínicos e epidemiológicos do paciente forem sugestivos de infecção pelo HIV e AIDS. Ou seja, o paciente foi negativo, o paciente fonte do qual eu me furei. Mesmo assim, eu posso fazer para evitar angústias? Pode, tá? Preciso de um teste rápido na unidade? Deveria ter, é importante que tenha, né, para saber se o paciente não já tem o HIV. Mas se não tiver, inicia da mesma forma, tá bom? Não está casado. Todo mundo entendeu a PEP? Ok. A PrEP é mais facinho ainda. Profilaxia pré-exposição. Profilaxia pré-exposição é um dos métodos de prevenção combinada que consiste no uso diário de um comprimido de tenofovir, de 300 mg, mais entricitabina, de 200 mg, para prevenir a infecção do HIV. Não tem erro. Utiliza-se de uso contínuo até que o paciente não queira mais. Ok? A prescrição é essa. Tenofovir de 300 mg, mais entricitabina de 200 mg, um comprimido de tenofovir mais entricitabina de 200 mg. Vão estar associados, o paciente toma apenas um comprimido. Este é o tratamento da PrEP. Existem outros tratamentos alternativos? Existe, mas é muito raro esse tratamento citado para vocês dar algum tipo de contraindicação. A PrEP é eficaz e oferece superior a 90% da sua capacidade da sua capacidade profilática, tá? Estudos mostram que a PrEP é segura, a proteção depende da concentração do medicamento em determinadas regiões do corpo. Iniciei tomando a PrEP, já posso sair e fazer relação sexual sem preservativo? Não, existe um tempo para que a PrEP faça efeito, né? São necessários 7 dias para alcançar a proteção
por via anal e 21 dias por via vaginal. Aí vocês falam, mas vem aqui, o sexo anal, ele não é muito mais, ele não se coloca muito mais em risco do que o sexo vaginal, ele não se transmite mais doença do que o sexo vaginal, por se tratar de uma região extremamente vascular, né? Enfim. Tanto para os tratamentos, tanto para os riscos de contaminação, quanto para os tratamentos, né? Nós sabemos, como profissionais de saúde, que os tratamentos retais, né, eles são muito mais eficazes. Por quê? Por causa das células de Langerhans, que tem uma alta concentração no intestino grosso. Então, isso é tanto para o bem quanto para o mal, ou seja, tanto ele transmite mais, como os dias são menores, né? Porque já vai haver uma concentração da PrEP nessas células de Langerhans, fazendo toda essa função de veículo, né? Combatendo o vírus que possivelmente venha a entrar. E 21 dias para sexo vaginal, por não ter tanta concentração de células de Langerhans na vagina, se requer um tempo maior. O medicamento ele pode ser tomado quando se ingere álcool ou droga? Sim, de preferência antes. Por quê? Não pode ser depois? Por causa da droga? Não, porque senão se o paciente beber ou usar droga, ele pode esquecer de tomar a medicação. Então o esquecimento não faz parte, né, da conduta. Então é importante que se tome sim. Faz algum mal? Não existe estudos que comprovem isso. Então, e isso acontece para o paciente que faz uso dos retrovirais, tá? Tanto é que os consultórios de ruas, né, eles são super orientados quanto a isso, aos pacientes que vivem em situação de rua, e muitas vezes eles têm o momento deles fazerem o uso do crack, né, da cocaína, então os consultórios de rua orientam muito bem a tomar a medicação antes desse uso, ok? E é importante orientar o usuário sobre as estratégias de redução de risco, né? Quanto mais se prevenir, melhor. O uso do preservativo, ele não pode ser deixado de ser orientado em qualquer das hipóteses. O maior benefício do PrEP são pessoas com maior alcance à exposição ao HIV. A avaliação deve ser individualizada e considerar as práticas sexuais que envolvem maior risco de infecção e contexto de maior vulnerabilidade. Aqui dentro dessa PrEP envolve avaliar com o usuário os benefícios e risco do uso, né? Na verdade, os benefícios eles são sempre maiores, principalmente pessoas que estão em risco, né? Então, o benefício ele vai ser sempre maior. Discutir as condições de utilizar a PrEP diariamente, apoiar a decisão da pessoa. E o melhor método, gente, é aquele que a pessoa escolhe. Então, você não vai chegar e vai dizer, menino, olha, é melhor você utilizar tal método. Não, você vai ofertar os métodos que a nossa unidade tem para oferecer, né? E aí é uma decisão do paciente qual método vai utilizar. Quem está mais elegível, né, para esses métodos? Apesar de eu não gostar muito desses apontamentos de grupos vulneráveis, né, é que a gente está tendo um crescimento muito grande dos grupos heterossexuais dentro da contaminação do HIV. Porém, como foi falado, eu trouxe aqui que são os gays, pessoas trans, profissionais do sexo e parcerias soro-discordantes para HIV. E aí é como eu falei para vocês. Tem um hétero que transa uma vez por mês, mas quando ele transa sem preservativo. Ele tem indicação para o PrEP? Tem. Ele tem indicação para o PrEP. Tá? A história vai ser sempre coletada, vai ser sempre auscultada, né? A gente vai sempre fazer esse acolhimento, essa escuta, e o paciente é que vai decidir, tá bom? Como identificar pessoas elegíveis ao uso de PrEP na rotina de testagem? Avaliação e gerenciamento de risco e contexto de vulnerabilidade. Porém, como eu falei para vocês, existem pessoas que não estão dentro de um contexto de vulnerabilidade. Uma pessoa que faz sexo uma vez, né, por mês,
e hora ou outra ela esquece do preservativo, ela não está tão dentro, né, do contexto de vulnerabilidade. Ou então tem parceiro fixo, mas não confia no esposo, não confia na esposa, mesmo assim mantém a relação. Então, ela quer fazer? Pode fazer, não tem problema, tá? O que eu preciso para iniciar o PrEP? Solicitar os testes rápidos, anti-HIV, sorologia para sífilis, hepatite virais, o TGO, TGP, gama-GT e perfil renal. Por que perfil renal, gente? Porque se a ureia desse paciente tiver igual ou menor que 60, não se utiliza o PrEP, tá? Ou seja, nós não podemos iniciar o PrEP na atenção primária. A gente tem que orientar e indicar eles a procurarem centros especializados. Os CTAs, os SAIs, Emílio Ribas, entre outros. Os retornos. A primeira dispensação, ela deverá ser feita para 30 dias, a segunda para 60 e a terceira para 90. Ah, Cleudo, por que eu não posso dar já para 90 dias? Porque o índice de abandono é muito grande. Para vocês terem uma ideia, eu tive consultando o site do Ministério da Saúde, que esses dias de isolamento eu tive tempo para danar, né? E lá tem a tempo real os acompanhamentos dos pacientes que fazem PrEP. Esse ano, nós tivemos, já no ano de 2021, uma inserção de aproximadamente 30 mil pessoas ao uso da PrEP. Olha que bacana, né? Sabem quantos estão em tratamento, dando continuidade, não desistiram? Agora, já em março, de 30 mil, nós tivemos uma queda para 17 mil. Olha o tanto de pessoas que desistiram do tratamento. Ok? Como eu falei para vocês mais na frente, né, sobre a questão da ureia, tá contraindicado para pacientes com creatininas igual ou menor que 60. E aí a gente tem que orientar ao especializado. Gente, PEP, PrEP e hormonização são casados? Não, não podem ser casados, tá bom? Ah, eu recebo uma trans e automaticamente ao olhar para ela eu já ofereço um PrEP. Não, né? Porque eu posso estar fazendo apontamentos. Às vezes a trans é até assexuada, ela não faz sexo, né? Então eu preciso ter muito bem isso formado na minha cabeça para que eu não gere um preconceito, né? Um casamento preconceituoso desnecessário. A partir do momento que eu ligo a hormonização com PEP e PrEP, eu estou iniciando um processo de casamento preconceituoso, né? A gente, dentro do programa de hormonização, a gente vai falar o que a gente tem para oferecer. Cabe, né, o transexual, o gay, ou sei, qual paciente esteja ali, querer ou não, né? Agora, se você já conhece o paciente, você sabe que o paciente é um paciente de risco, né? Já criou um vínculo com o paciente, aos poucos a gente vai fazendo, convencendo esse paciente, né, que o melhor para ele é o PrEP, né? Ou ele se colocou em risco, o melhor para ele é o PrEP. Mas ele pode dizer não, né? A gente tem que tomar muito cuidado dentro do programa de hormonização, porque as travestis, os que estão em processo de transexualidade, principalmente, elas são muito bem instruídas. Elas estudam muito e elas são muito bem instruídas quanto a tudo isso. E a gente já sabe, né, do índice de preconceito que são com elas, então elas já vêm com essa autodefesa. Gente, é isso. Resumi em 39 minutos. Eu vou tentar agora fazer, compilar e imprensar. Qualquer coisa eu mando em 3 vezes no grupo de enfermeiros. Quem fez a apresentação foi o Dr. Robson Fernandes, né? Eu tentei ser o mais rápido possível, foram 4 horas de curso, eu tentei reduzir em 39 minutos. Eu estou com todos os materiais no meu e-mail, tá? Depois eu passo para Neide, para
e para a Ana Iris os materiais para ela passar para os e-mails, né? Eu passo para as nossas RTs, para ela passar para os e-mails de vocês. Eles falaram que eu mandar o material, não mandaram, aí como eu estava em casa mesmo, eu passei 2 dias ligando no programa de DST AIDS e até eles me mandarem, e eles me mandaram. Eu não sei. Minha mãe me ensinou, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Obrigado, gente. Beijo.